São impressionantes, né? Eles estão dentro do que nós esperamos pelo que nós conhecemos dos estudos epidemiológicos em câncer de cabeça e pescoço. Mas esses números só aumentam, né? Nós esperávamos que com o controle do tabagismo que se conseguiu, né, nas últimas décadas, esse número de pacientes caísse, e não está caindo. Não está caindo porque talvez nós tivéssemos subnotificação anterior, e também porque nós temos outros fatores etiológicos, além do tabaco, agindo na população. Um deles é a infecção pelo papilomavírus humano. Então, quando a gente fala de boca, orofaringe, laringe, apesar de você ainda ter uma incidência grande relacionada a tabagismo e etilismo, houve uma mudança importante epidemiológica, que foi o aparecimento do tumor provocado pelo vírus HPV. Então, hoje a gente está vendo pacientes mais jovens, pacientes com doenças mais avançadas, não tabagistas, não etilistas, do sexo feminino, sendo que o câncer da cavidade oral e da orofaringe sempre foi mais prevalente no homem do que na mulher, relacionado ao HPV. Isso virou um problema de saúde pública mundial. E a gente vê com preocupação o aumento do hábito de fumar, principalmente entre os mais jovens, e principalmente dessa moda do vape, né, do vape, porque é ilusório achar que ele é inócuo. Ele, na verdade, tem uma quantidade de nicotina pelo menos tão grande quanto a do cigarro. Então, eu acho que nos próximos anos nós vamos ver, lamentavelmente, um aumento novamente da frequência desses cânceres relacionados ao tabagismo, principalmente. E o que é pior, né? Existe um estudo do INCA muito interessante que mostra que 80% dos casos são diagnosticados em estádios 3 e 4, e isso se repete há praticamente 2 décadas. Quer dizer, nós não melhoramos, nós temos um número elevado de casos e continuamos com o problema do diagnóstico tardio. No contexto nacional, o que me preocupa é que nós não temos uma política de diagnóstico precoce e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Você vê uma política intensa para o câncer de mama, que é devida e deve continuar, mas cabeça e pescoço não tem a devida atenção. Esse tipo de câncer, no estadio que ele chega a todos os serviços públicos, eles chegam em estadios avançados, que demandam cirurgias, radioterapia, quimioterapia, reabilitações complexas, enquanto que se você tivesse tumores em estadios precoces, demanda uma cirurgia de 1 hora, uma limpeza dos gânglios do pescoço de mais 1 hora, em 2 horas você quase que tratou esse paciente em 80% das vezes. E isso não é visto pelo governo. Então é importante a população estar atenta a esses sinais e sintomas para poder fazer a prevenção desses tumores que, todos eles, se diagnosticados precocemente, eles têm uma evolução muito boa, com menos sofrimento para o paciente e menos gasto para o sistema de saúde. Então o diagnóstico precoce realmente é a chave para o sucesso, para o tratamento ser tão efetivo do ponto de vista oncológico, de curar a doença, quanto causar menos complicações e sequelas na vida dos pacientes. Nos últimos 30 anos, nada mudou no panorama de diagnóstico precoce em câncer de cabeça e pescoço. Temos trabalhos da década de 90 mostrando que 75% dos casos o diagnóstico é feito em fase avançada. E temos uma publicação super recente de 2025 do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Ele avaliou mais de 140 mil pacientes com câncer de cabeça e pescoço no Brasil todo e 80% diagnóstico em fase avançada. Ou seja, nos últimos 30 anos a gente não avançou no diagnóstico precoce. Existem algumas barreiras, né? A primeira barreira é o conhecimento das pessoas sobre os sintomas iniciais de tumores, né? Esses tumores de cabeça e pescoço muitas vezes são confundidos inicialmente com doenças comuns
E o próprio paciente se automedica, demora para procurar o médico ou o dentista. O médico ou o dentista da linha de frente, não especialista, frequentemente não reconhece o câncer de cabeça e pescoço. Trata como se fossem doenças infecciosas, né? Trata como se fossem traumas locais, etc. Mas nós temos que ter uma facilitação para o ingresso das pessoas no sistema de saúde. Fila de espera pode demorar semanas ou meses. Então é muito frequente a gente ver pacientes que passaram por 2, 3, 4, 5, 6 profissionais até que alguém desconfiou do diagnóstico e realizou uma biópsia. O paciente de cabeça e pescoço é o alcoólatra e tabagista. E a informação de que uma lesão na cavidade oral, quer dizer, uma ferida na boca, uma rouquidão, para quem fuma e quem bebe, até que se prove o contrário, é homem, tem mais de 40 anos, tem que pensar que ele está com câncer. E às vezes ele não tem essa informação. Exceto no Júlio Verde, que tem uma discreta intensificação, isso não é dado não é informado nas UBSs do país afora. Mesmo colegas médicos e dentistas não têm a formação devida para pressupor que aquele indivíduo pode estar com câncer. Nós temos que lembrar que o nosso país é um país continental. O último relatório do IDH que saiu ontem na imprensa, mostrando que o Brasil atingiu níveis altos, segundo o relatório, nunca antes registrados. Isso é obviamente muito bom. Entretanto, continua existindo uma desigualdade extrema de acordo com a região geográfica do Brasil. O diagnóstico precoce é num centro urbano desenvolvido como São Paulo, Rio de Janeiro e várias outras capitais e cidades importantes, mas é completamente diferente, por exemplo, na Amazônia. O desafio continua o mesmo. A gente tinha um desafio antigo, que era o combate aos maus hábitos. E é engraçado que se fizer estudo populacional, você vai ver que o câncer sempre foi mais prevalente no homem. Aí o que aconteceu? As mulheres, com a nova liberação, o mesmo nível de trabalho que o homem, de posição, começaram a fazer os maus hábitos do homem. Então elas começaram a ter os problemas que elas nunca tiveram por causa de hábito. Então isso é uma coisa que a gente sempre combateu. E agora tem os novos desafios. Esse desafio, que é um desafio mundial, e a gente teve um debate muito grande há mais ou menos alguns anos atrás na pandemia, que quando vocês viram os negacionistas, antivacinas, entendeu? Foi um problema sério no Brasil, inclusive um problema sério de fake news, né? São esses os dois fatores principais. A desinformação da população e a falta de preparo do profissional que tem que olhar, tem que suspeitar do diagnóstico, fazer a biópsia e encaminhar para um tratamento definitivo. Então hoje, será que é caro fazer diagnóstico precoce e prevenção? Não, é muito barato. Só que você tem que trabalhar, você tem que dar aula, treinar aquele pessoal. E o mais importante é treinar os agentes comunitários, porque eles permeabilizam muito mais que qualquer médico ou dentista de uma UBS. Eles andam nas áreas mais pobres, que às vezes não nos é permitida circular, e eles têm essa capacidade. Por experiências em outros grupos, o empoderamento do agente de saúde, agente comunitário, ele traz benefícios para aquela região. Então, tem que ter informação, essa informação tem que ser permeabilizada e os agentes de saúde seriam um grande ganho. Quando você fazer, estrutura um curso bom para eles gostam do conhecimento, eles querem o conhecimento e você vê que você surte resultado. Primeiro você informa, prepara assistência, não mesmo em concomitância, eu vou preparar o dentista e o médico para entenderem que tem esse tipo de paciente. Esse paciente que tem ferida na boca, que tem rouquidão, que fuma, que bebe, ele pode ter um câncer. E aí ele está treinado a ver, com os dentistas, agilizá-lo a fazer a biópsia quando o tumor de boca, que é o mais frequente. E boca você não precisa nada, né? Na mulher, para fazer um câncer de colo de útero, você tem que fazer um Papa Nicolau, fazer um exame. Câncer de boca é só falar para o dente, abre a boca. Abriu a boca, às vezes você vai fazer o diagnóstico. Pega uma pincinha que custa R$50, tira um pedacinho e vai examinar. Se abrevia e cria a cura. Isso tem que ter empenho dos nossos governantes, né? Você não precisa construir muitos hospitais. Você tem que ter uma boa saúde da família, uma boa saúde básica. Porque o hospital,
lotado é reflexo de falência da saúde, porque o hospital está lotado porque ele não foi bem assistido na base. Então as pessoas precisam aprender a enxergar lesões iniciais e a suspeitar de câncer. Hoje existe à disposição, e em vários estados do Brasil já está sendo adotado, um sistema de telediagnóstico, onde se faz uma fotografia com um celular, isso é encaminhado para uma central que fica na Universidade Federal da Paraíba, e eles analisam as imagens e dão um parecer do diagnóstico, da sugestão do diagnóstico e da sugestão da realização ou não de biópsia, do encaminhamento, etc. Então as coisas estão caminhando, né? Mas nós precisamos acelerar isso, porque o diagnóstico tardio continua sendo o dia a dia em todos os serviços. Além dos grandes centros oncológicos que existem basicamente no Sudeste, existem alguns no Nordeste também, deve-se promover, na minha opinião, a criação de centros menores que deem pelo menos um primeiro atendimento a tumores malignos em sua fase inicial. Não adianta muito se fazer o diagnóstico se nós não temos como conduzir um paciente com um tumor precoce de boca, por exemplo, ou com um tumor precoce de laringe, ou com um câncer de pele precoce. Uma delas é essa campanha que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço faz todo ano, que é o Julho Verde, né, que é a conscientização da importância do diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço. Então essa é importantíssima, né? A segunda coisa que a gente pode fazer é treinar quem mais mexe com a boca, que são os dentistas. Existe uma experiência de, acho que uns 15 anos, 20 anos atrás, de Vitória, no Espírito Santo, que fez um programa intensivo de treinamento dos dentistas da rede pública. E o diagnóstico de câncer precoce aumentou 6 ou 7 vezes. Só você treinando o dentista a reconhecer a lesão, fazer a biópsia da lesão e ter um canal de encaminhamento que não demorasse muito para o paciente chegar no médico especialista que está habilitado a fazer isso. Mas a ideia é que a gente convença as autoridades sanitárias a financiar, repetir essas campanhas, porque seguramente eles vão economizar um dinheiro muito significativo, além de fazer diagnóstico precoce. Campanha pública de saúde e de governo, porque hoje é essencial, e a gente começa a ver isso no mundo, por exemplo, em países que começaram a vacinar HPV há muitos anos atrás, homem e mulher. A queda do câncer de orofaringe induzido pelo HPV começou a cair. No Brasil, se você começar a vacinar todo mundo, hoje, sem exceção, você prevê que essa queda de incidência de câncer de orofaringe relacionado ao HPV só vai começar a cair por volta de 2060. O Julho Verde seria um momento do destaque, mas nós temos que fazer as mesmas ações de educação para a população, de treinamento profissional, continuamente. Então, ele é uma das possibilidades de divulgação do conhecimento. E ele tem que ser aproveitado e continuar a ser aproveitado, porque ele realmente se tornou um marco, né? E nós vemos hoje pessoas que procuram o diagnóstico porque tiveram uma informação no Julho Verde. O mais importante hoje, como em basicamente todo setor da sociedade, é propaganda. O Julho Verde é a única grande propaganda que a gente tem no Brasil hoje. Então essas campanhas de você fazer prevenção de câncer de boca na Avenida Paulista, sugerir que a população se vacine contra o HPV, né? Explicar para a população porque ela tem que ir regularmente ao dentista, por exemplo, se ligar a outras associações como a ABCD, que é a da Melissa, que fez para câncer de laringe, que aprovou a laringe eletrônica como dentro do rol da ANS. Eu acho que unir com a otorrinolaringologia, que hoje cada vez mais a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia vê a importância do tratamento do câncer de cabeça e pescoço, né? A formação conjunta desses dois profissionais, não isolando o cabeça e pescoço do otorrinolaringologista, eu acho que essa propaganda, ela é muito enfatizada durante o Julho Verde. Você vê, não é só a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço que faz parte hoje do Julho Verde. São várias sociedades co-irmãs que fazem parte. Isso
talvez melhore o entendimento, e eu estou falando isso em termos de cidade de São Paulo, né? Eu espero que isso chegue ao Brasil inteiro. Então é importante que a gente fale sobre isso, porque o diagnóstico precoce é fundamental. E nós precisamos da ajuda da população, nós precisamos de políticas governamentais que incrementem o treinamento das pessoas que mais mexem na boca, no caso os dentistas, né, que são extremamente importantes. Esse é o próprio médico, né? Introduzir a disciplina nas faculdades, mostrando a importância desse diagnóstico precoce e como a gente pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes com esse diagnóstico precoce e economizar para o sistema de saúde, porque se o diagnóstico é precoce, os tratamentos são menos agressivos e menos caros, mais baratos, mais acessíveis. Então, a gente passar para a população que isso são sinais de alerta para um possível câncer de cabeça e pescoço, se todo mundo tivesse essa consciência, acho que poderia mudar esse panorama em médio e longo prazo. Mas não só a população, como eu te falei anteriormente, também os profissionais da saúde, o dentista, o médico, tanto especialista como não especialista, saber que existe a doença, em que situação pensar. Se o primeiro médico falar que não é nada, ou o dentista falar que não é nada, e continua o seu problema, procure o segundo, terceiro, quarto, até alguém te examine de forma adequada, possa fazer uma biópsia se tiver que ser feita e resolva o seu problema. Não acredite na simples, não é nada, vai passar daqui 15 dias. Se já ficou 15 dias e está perdurando, você fuma e você bebe. E ou faz sexo inseguro também, que hoje é a doença do HPV. É crucial uma atuação em nível político, de Brasília, por exemplo, do governo estadual, do governo municipal, objetivando melhorar todas as etapas que nós conversamos aqui, de diagnóstico precoce, prevenção, educação da população. Descentralizar aqui na cidade de São Paulo e no Brasil, no estado de São Paulo também, mas no Brasil como um todo, esses centros de excelência para tratarem, porque não adianta você ter um ICESP, um INCA, um AC Camargo, e você tem que ter centros um pouco menores, com profissionais capacitados, formados nesses centros formadores de assistência terciária e quaternária, para que eles recebam, num tempo hábil, está agora nas resoluções ali, que todo mundo tem que receber um tratamento oncológico de 30 a 60 dias. Ora, isso não reflete uma realidade, infelizmente. Eu acho que a prioridade deva ser isso. Enfatizar a prevenção, enfatizar o diagnóstico precoce, mas não adianta só fazer o diagnóstico. Nós temos que oferecer uma solução para aquele problema. Não adianta a gente aumentar o número de problemas. Nós temos que ter soluções inteligentes para isso. Esse objetivo só pode ser atingido atuando em várias esferas, campanhas públicas, etc., mas junto aos políticos que decidem, porque isso custa dinheiro.